Olá, mulher governada por Deus. Hoje eu estou aqui numa conversa com você. Vou te ensinar o método que me fez ler Bíblia, me apaixonar por Bíblia. É o método do corte cirúrgico. Esse método você vai ler na direção do Espírito Santo, porque na neurociência, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, na renovação da mente que a Bíblia nos ensina, nós não aprendemos com o excesso de informações, nós aprendemos pela continuidade, pela repetição e por foco. Então é isso que eu quero te ensinar. E como vocês sabem aqui, tudo que eu ensino aqui é na prática, é o que eu vivi e dirigido para os enganos do mal deste século. Então, se você quer libertar sua mente, quer aprender a ler Bíblia, você fica aqui comigo. Eu sou Dênia Maria, educadora cristã, e estou aqui para te ajudar. E vamos começar por um texto, por uma passagem bíblica, em João 21. Em João 21. Esse texto, esse capítulo é o da pesca maravilhosa. Vai do versículo 1 até o 25. O contexto. Aqui, Jesus não estava como espírito, estava no corpo glorificado. Aqui Jesus já havia ressuscitado e estava aqui com os discípulos. Ele comia com os discípulos e Simão Pedro estava muito chateado. Ele estava chateado porque havia negado Cristo por 3 vezes. E ele estava assim, deprimido, triste. E com isso, com essa depressão, o que ele decidiu fazer? Voltar a pescar. E com isso levou 6 discípulos. E eles estavam cansados porque tinham pescado e não pegou nada. Com isso, Jesus aparece e diz isso aqui. Nós vamos ter um corte cirúrgico. Vamos para o versículo 6. E lhes disse Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Aqui, o que aconteceu? Essa passagem bíblica eu ouvi na igreja. E levei a passagem bíblica para casa. Eu sempre com o meu caderno e minha caneta na mão. E todo domingo e toda terça-feira à noite, que é o culto da palavra, eu faço minhas anotações nos cultos principais. Esse é o meu método do corte cirúrgico. Por quê? Quando o pastor prega na igreja e traz uma palavra no dia de domingo ou num culto importante, como na nossa igreja, dia de terça-feira, o culto da palavra, é uma direção do Espírito Santo de Deus para o anjo da igreja. Então, quando o pastor coloca alguém para pregar, ou ele prega, mas ele dá a direção de quem vai pregar, aquela palavra, ela tem unção, ela tem poder. Aquela palavra é para a igreja. É a voz de Deus para a igreja. E eu aprendi isso, que nós temos que andar em comunhão com a nossa igreja, isso tudo é bíblico, e nós temos que honrar o nosso pastor. É melhor você pegar a palavra da igreja e se aprofundar. É isso que eu quero te dizer. Você vai para a igreja, o pastor, ele já deu o norte, já começou um norte, e aí você continua em casa. Você vai ver o que vai acontecer. O Espírito Santo vai falar muito mais com você. E com isso você tem que ter o que eu sempre falo, uma boa Bíblia de estudo, que eu indico a Plenitude da Sociedade Bíblica, edição em letras vermelhas. A versão dela é ARC. Dentro dessa Bíblia, ela já vai te dar introdução, ela vai te dar palavras em grego, original, hebraico, muita coisa. Ela vai te dar assim, vai mapear um caminho. O que você não entender em nenhuma passagem, ela vai te confirmar em outra, porque a Bíblia, ela é uma metalinguagem. Ela se explica, ela explica a si mesma, ela se fundamenta nela mesma. Então eu sempre falo, não precisamos de vãs filosofias, nem conceitos, nem técnicas de nenhuma
nenhuma pessoa ímpia, porque nós cristãos olhamos para a palavra e a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra. E, por exemplo, rapidamente, outro dia eu estava ali olhando, né, o Instagram e vi uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, divulgando um livro. Imediatamente eu peguei o nome da escritora e o nome do livro e fui para a inteligência artificial, a Gemini AI, e escrevi: me diga, fale-me sobre a cosmovisão por trás dessa escritora e desse livro. Meu Deus, a mulher, até que o tema era legal, era legalzinho, eu até olhei assim, mas a mulher não tinha nada de Deus, ela pertencia a um conceito, a uma filosofia que não tem Cristo, que até nega Cristo. E eu falei, meu Deus do céu, por isso nós temos que estar arraigados na palavra. Porque quando você se enche da palavra, o Espírito Santo só cresce em você e você tem muito mais discernimento. Porque o discernimento vem do Espírito Santo. Se você alimenta ele, oração, indo para a igreja, não faltando, sendo fiel, honrando o teu pastor, como meditar na palavra que ele dá, o teu discernimento só vai aumentar. Certo? Então você vai pegar a palavra que o pastor pregou e vai levar para casa. E eu fiz isso. E isso foi tremendo, porque eu fiz isso com a passagem de João 21, que fala da última pesca de Pedro. Foi a última pesca de Pedro. E aí Deus falou muito comigo. Inclusive eu estava na cozinha, para você entender como é tremendo, como o Espírito Santo faz você se aprofundar sem cronogramas, ditadores, que você tem que ler muitos capítulos. A Bíblia não foi feita para ser uma leitura corrida. A Bíblia é um livro espiritual. Você tem que ler pela direção do Espírito Santo. E hoje a neurociência, né, revela o que Jesus já nos ensinou, que nós aprendemos menos é mais, por repetição e foco. E aí o que você vai fazendo? Conforme você vai lendo a palavra, como eu tô te falando, foi a um culto, pegou a palavra principal lá, trouxe para casa e começou a ler capítulos e passagens, você pega a sua Bíblia e vai ticando e vai escrevendo no seu caderno aquela palavra, aquela frase, aquela palavra, um verbo, um substantivo, o que quer que seja, chamou a tua atenção. Você vai escrevendo. Eu, com mania de fazer isso, eu estava com qual palavra então no meu coração? Com essa. E eu estava na cozinha arrumando minha cozinha. E o Espírito Santo veio e falou assim: lançai a rede para o outro lado. Aí eu, na minha humanidade, falei, né, Deus? E por que não fizeste igual aquela multidão que alimentaste todos sentados e multiplicaste os pães e os peixes? E Deus, o Espírito Santo, se calou. Ele se calou por quê? Porque eu entendi que ele queria que eu me aprofundasse mais na palavra. Essa é um tipo de leitura corte cirúrgico, que de uma palavra você vai se aprofundando, você vai compreendendo, você não vai se perdendo, principalmente se você tiver uma boa Bíblia de estudo. E aí eu fui ler o versículo 6 novamente, mas já com outro olhar, né? Um olhar mais aprofundado, cirúrgico. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Eles estavam cansados e não conseguiam nada, porque eles estavam com a força do próprio braço, para começar. Lançai, no sentido literal do grego, significa, é um verbo no imperativo que significa lançar com força, arremessar com determinação e propósito. Então, quando eu li esse sentido literal no grego, né, que é o Novo Testamento, começou Deus a falar comigo. Eu falei, poxa Deus, e aí tem que determinar e tem que ter propósito em tudo. Aí jogar à direita, né? Lançar em grego significa balete, que é isso, lançar com força, arremessar com determinação e propósito. E à direita,
Deshiá, em grego também. É igual a honra, autoridade, favor divino, bênção e direção correta. Né? Como se diz, Jesus está assentado à direita do Pai. Gente, não era outro mar, não era outra rede. A rede era a mesma, o mar era o mesmo. Só precisou de uma palavra de Deus, é o que eu falo. Gente, vamos ficar na palavra. Vamos aprender Bíblia, ler mais de Bíblia, pra gente crescer no Espírito Santo e no discernimento. E Deus foi falando comigo, eu falei, poxa Deus, olha, eu envolvida com a palavra, eu falei, poxa Deus, ele fez a grande pesca, 153 enormes peixes, e ali encerrou o ciclo de Pedro. E Jesus disse para ele, a partir de agora serás pescador de alma. E ali foi a última pesca de Pedro. Pedro, que estava triste, voltou para o mesmo ciclo repetitivo que ele vivia, pescando, pescando e pescando. Muitas vezes nós estamos assim, num ciclo repetitivo. Mas o incrível é que Jesus fez ele ter uma grande pesca e ele poderia continuar com essa bênção, não poderia? Mas Deus não te promove porque você fracassou. Você pode ter sido a melhor numa situação. Eu fui muito boa esteticista, eu tive uma das maiores clínicas de estética do Brasil, eu tive uns 3 campeonatos, eu ganhei em primeiro lugar com os melhores resultados do Brasil por umas 3 vezes consecutivas, 3 vezes como a maior vendedora de cosmético no Brasil, fui uma pessoa que em nível recorde virei uma pessoa executiva de uma grande empresa internacional. Eu virei uma executiva numa velocidade de menos de um mês. Quer dizer, fiquei marcada, fiz história. Mas não foi nessa que Deus me prosperou, que Deus quis que eu continuasse. Eu era muito boa, estudiosa, meus resultados de excelência, mas Deus tinha um outro propósito. Tudo que eu vivi, 30 anos na estética, eu lidei muito com mulheres, por isso que eu me envolvi no ocultismo, né? Para quem não sabe, eu fui uma bruxinha do bem, entre aspas. Por que dei uma bruxinha do bem? Porque o ocultismo, no engano, o diabo te engana e te faz coisa boa. Nem tudo que cura vem de Deus. Porque eu vivia no ocultismo e eu curava. Eu fazia uns florais, eu colocava uma energia, reikiava, fazia uns florais e vendia para as clientes. Vendi muitos produtos energizados e elas me viam com resposta positiva. Dani, espirrei nas crianças, elas pararam de brigar. Enquanto você está presa no engano, enquanto você está presa numa situação que Deus não está, você fica cega e você perde o discernimento. E isso está em Isaías 29, tá? Quando o próprio Deus cegou o entendimento do povo de Israel, o povo já era de Israel e não estava buscando mais solução, resposta na Bíblia. E Deus não ocupa 2 espaços no mesmo tempo. Ou da fonte sai água doce ou sai da água salgada. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, minha gente, vamos ficar na palavra para que a gente não venha ter o entendimento cego. Então, eu fui essa pessoa que tive muito sucesso, tal, mas eu entrei num ciclo repetitivo. E Deus continuou me abençoando, não era mais do jeito que era no mundo, como uma bruxinha do bem, que fazia o bem, mas eu estava cega. Eu estava com a minha alma nas trevas. Se eu morresse, na minha alma tá nas trevas, se eu morresse eu ia encontrar Jesus? Não, né? Então é isso. Andar lendo a Bíblia, né? E tem uma unção tremenda quando você lê a Bíblia de acordo com a tua igreja, e eu sempre fiz isso há 17 anos. Por isso eu cavei tanto a Bíblia e tive tanta cura. Minha cura veio quando eu peguei minha Bíblia, meu caderno, minha caneta e me tranquei no secreto, interpretando Bíblia, escrevendo, colocando na minha mente a Bíblia. Você vê aqui, vamos para o versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro, Simão filho de Jonas, amas-me mais do que estes?
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. O incrível aqui é que eu vejo aqui a terapia cognitiva comportamental. Eu acho que Jesus foi o psicólogo, o maior psicólogo de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Hoje descobriram a TCC, a terapia cognitiva comportamental. Mas Jesus estava fazendo isso aqui com Pedro. Pedro negou Cristo 3 vezes e por isso ele ficou chateado e deprimido. Ok, mas Jesus veio e fez uma ressignificação na mente dele. Tu me amas? 1, 2, 3, repetição, foco. E ele disse: sim, sim, sim. Quando a gente faz isso, o nosso cérebro aceita essa ordem e novos caminhos sinápticos são feitos na nossa mente. Então, a partir de agora, ele estava o quê? Jesus estava refazendo, reestruturando a mente dele para ele fechar aquele ciclo de pescador. Porque nós precisamos fechar ciclos, sim. O tempo todo a Bíblia nos diz que deixa o passado para trás. Porque se você não resolver bem o teu passado, como que Jesus estava aqui? Ressignificando o passado dele. Agora, ele falou 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, até aquilo entrar na mente, no coração dele, a mente e coração. Certo? Então, é assim que eu ensino a ler a Bíblia. É por isso que eu criei, o meu memorial de 17 anos que eu fiz, mesmo sem saber que era terapia cognitiva comportamental, que era pedagogia cognitiva cristã. Mesmo sem eu saber disso tudo, Deus já estava me treinando, Jesus já me treinava para esse memorial eu entregar para vocês como caderno de ativação. Se você se interessa em fazer esse exercício aqui, como Jesus está nos ensinando, eu não inventei roda, eu não inventei um método, eu só estou ensinando a terapia de Jesus Cristo para que você aplique melhor o conhecimento bíblico dentro do seu coração, focado na tua dor, para que haja o quê? Transformação, para que haja cura, metanoia, renovação da mente, que é o que a Bíblia nos ensina. Então, a partir daqui, foi fechado o ciclo e até o nome dele foi mudado, Que Simão significava ouvir, um bambu inconstante, e Pedro, pedra constante, Ele era inconstante e passou a ser constante. Pedra, tem algo mais fixo do que uma pedra que está no chão? Nem o vento tira, uma rocha, uma pedra. É tremendo, é isso que Deus quer fazer com a gente. E assim eu aprendi a ler a Bíblia em todo o tempo. E se você está gostando desse assunto, você quer aprender Bíblia na direção do Espírito Santo, você fica aqui comigo, toca o sininho. Você pode ir na minha bio, vai ficar aqui nessa legenda o link para você adquirir o caderno de ativação, para você treinar, para você mudar, para que a Bíblia venha certeira e cause metanoia em você e cure das feridas emocionais. Simplesmente é todo o meu memorial. Tudo que eu aprendi foram experiências com a palavra e tudo o que eu vivi eu coloquei nesse memorial, nesse caderno de ativação. São 40 aulas em forma de devocionais, são 40 exercícios cognitivos de reestruturação da mente, trocando o pensamento disfuncional e colocando a verdade de Cristo. São 40 orações específicas para cada dor, são 40 audição cognitiva e 40 escritas pedagógicas. Isso é tremendo, tá bom? Tá tudo lá. Então, para resumir aqui, você vai ler a Bíblia na direção do Espírito Santo. Pega a palavra de Deus que o pastor deu no domingo ou no outro culto importante, leva para casa, continue anotando, comece a perguntar. Vocês viram? Deus me deu nesse dia, que Deus falou comigo sobre jogar para o outro lado, lançar a rede. Deus me deu
certeza e poder de decisão importante para minha vida. Certeiro, sem errar, sair do ciclo repetitivo. Isso Deus fez comigo através da palavra. Cuidado com os muitos conselhos, cuidado. Deus, ele tem um propósito com você. Deus, ele te criou com uma missão. E você com ele, no teu secreto, ele vai te revelar isso. Existem bênçãos comuns a todos, mas existem bênçãos individuais. Bom, eu espero que você tenha compreendido. Se você gostou, você comenta um amém. Você já passou por isso? Ciclos repetitivos? Você está passando por isso? Comece a observar. Se você tá, Deus está querendo te promover. Às vezes é o mesmo barco, na mesma rede, com a mesma rede, com o mesmo barco, no mesmo mar. Mas Deus quer um posicionamento diferente seu. Tá bom? Então, eu te espero para um novo vídeo. Toda terça-feira eu coloco aqui um vídeo novo. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!